Shalom. Se só Yahweh pode perdoar pecados, por que Yeshua fazia isso diante de todos, sem pedir autorização? Não como oração, não como pedido, mas como declaração direta. E mais, porque os líderes religiosos ficaram escandalizados, como se ele estivesse cometendo uma blasfêmia. Há uma cena nos evangelhos que, quando lida no contexto original, não é inspiradora, é explosiva. Um paralítico é levado até ele, e antes de qualquer cura, antes de qualquer milagre visível, Yeshua olha para aquele homem e diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele não disse, Elohim te perdoou. Ele disse, os teus pecados estão perdoados. A origem da declaração estava nele. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, porque a maioria de nós já cresceu ouvindo essa história. Mas no contexto original, o que Yeshua fez foi extremamente radical. Ele não apenas curou um homem, ele declarou algo que, segundo a Torá, pertence exclusivamente ao próprio Elohim. Nas Escrituras, o perdão dos pecados não é algo comum. Ele está ligado ao próprio nome de Yahweh. Os escribas entenderam imediatamente, porque eles conheciam a Torá, sabiam que o perdão dos pecados não é transação humana. No sistema sacrificial, o perdão vinha através da expiação, do sangue derramado, da mediação sacerdotal e da intervenção do próprio Yahweh. Nenhum homem simplesmente declarava perdão. Isso significa que o perdão nunca era imediato e nunca era autônomo. Sempre dependia de algo fora do pecador, até esse momento. Então os escribas pensam, e Marcos registra isso com precisão: quem pode perdoar pecados senão Elohim? E aqui está o que precisa ser dito claramente. Eles estavam teologicamente corretos. Só Yahweh perdoa pecados. Essa não era uma tradição rabínica, era a estrutura da própria revelação bíblica. O que eles não estavam vendo, ou não estavam dispostos a ver, era a identidade de quem estava diante deles. Yeshua não corrige a teologia deles, ele a confirma. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Marcos 2,10. Ele não está apenas reivindicando a autoridade. Está reivindicando uma autoridade que, segundo a própria Escritura, pertence a Elohim. E então cura o paralítico. Na estrutura da Torá, o perdão nunca foi imediato, nem direto. Ele exigia 3 elementos inseparáveis: a culpa reconhecida, o sacrifício substitutivo e a mediação sacerdotal. Levítico deixa isso claro repetidamente. Sem derramamento de sangue, não há expiação. E mesmo assim, o sacerdote não perdoava. Ele mediava, e quem perdoava era Yahweh. Isso aparece explicitamente em textos como: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Isaías 43:25. Ao Senhor nosso Elohim pertence a misericórdia e o perdão. Daniel 9:9. O perdão não é delegável, mas um atributo divino. Perceba o peso disso. A cura não era o milagre principal. Era a prova visível de uma autoridade invisível. Qualquer um pode dizer que perdoa pecados. Ninguém pode verificar. Mas curar um paralítico diante de todos? Isso não tem como falsificar. Yeshua usa o verificável para autenticar o invisível. E o invisível era isto. Ele não estava representando Yahweh. Não estava intercedendo por perdão. Não estava apontando para o templo ou para o sistema sacrificial. Ele estava exercendo a autoridade própria, a autoridade que, segundo as próprias Escrituras, pertence exclusivamente a Yahweh, e isso elimina qualquer interpretação neutra sobre Yeshua. Em toda a Bíblia, não existe categoria para alguém que perdoa pecados, aceita essa autoridade e não é divino. O perdão dos pecados não é um detalhe, é uma das evidências mais diretas da sua identidade. Agora isso deixa de ser sobre teologia e se torna pessoal. Muitas pessoas dizem, eu pedi perdão, mas ainda me sinto culpado. E o problema, na maioria das vezes, é esse. Estão tratando o perdão como um sentimento, como algo que precisa ser sentido para ser real. E sentimentos variam. A autoridade de Yeshua não. Se ele tem autoridade para perdoar, e as Escrituras mostram que essa autoridade pertence somente a Yahweh, então a questão não é mais, será que posso ser perdoado? A questão é mais simples e mais exigente do que isso. Você confia na palavra de quem declarou o seu perdão? Agora, eu quero te fazer uma pergunta direta, e eu realmente quero ler sua resposta. Quando Yeshua perdoa pecados,
Você vê isso como um gesto simbólico de um mestre ou uma declaração divina com autoridade real? Escreva nos comentários, mestre ou senhor, porque a forma como você responde isso define como você enxerga quem ele é. E se você nunca tinha percebido esse detalhe, escreva, eu não tinha visto isso. Se esta mensagem confrontou ou despertou algo em você, não aguarde. Compartilhe com alguém que também precisa revisitar suas certezas. Shalom e até o nosso próximo estudo.